Você já viveu um dia quente? Muitas pessoas provavelmente já passaram por isso. Mas no ano de 2019, a Europa viveu muito mais do que um dia quente. E sim, um dos verões mais quentes da história. Quer saber por quê? Fica nesse vídeo para saber mais. Aproveita para deixar o seu like. O que aconteceu no continente europeu foi uma coisa chamada onda de calor. Uma onda de calor é quando um período de mais ou menos 3 a 6 dias fica com uma temperatura muito alta. E não pense que é só incômodo para as pessoas. Não, isso pode até matar alguém. Vários fatores podem causar uma onda de calor. A causa mais comum é o bloqueio atmosférico. O que causa o bloqueio atmosférico é geralmente o efeito estufa, que é o excesso de alguns gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, metano, dióxido de nitrogênio e CFC, que acabam rompendo a camada de ozônio, bloqueando a saída dos raios solares, o que aumenta muito a temperatura. A junção do efeito estufa com a luz do sol forma as ondas de calor. Na Europa, normalmente no verão, ocorre um bloqueio atmosférico que gera uma onda de calor absurdamente fora do comum, que dura mais ou menos 3 a 6 dias, como falamos antes. O calor fica preso em uma grande barreira e mata muitas pessoas, principalmente os idosos. Na Alemanha, a temperatura passou de 43 graus. E isso não é brincadeira. Para você ter uma ideia, o asfalto começou a derreter. Na Holanda e na França, a temperatura também chegou a 43 graus. Na Bélgica, passou de 41, enquanto no menos quente, em Londres, na Inglaterra, chegou a 36 graus. Para você ter uma ideia, a Europa correu o risco de incêndio por causa da enorme temperatura. Entre 2009 e 2019, a temperatura dos verões subiu 1 grau. Pode parecer pouco, mas por causa disso, a previsão para entre 2032 e 2040 é aumentar 25% das mortes por choque térmico. Algumas explicações para essa altíssima produção de gases de efeito estufa é a grande produção de alimentos que tem na França, Itália e Espanha, o que pode gerar muito gás metano. Além dos outra explicação é a enorme população de 141 milhões de pessoas que vive na Europa, usando carros em excesso e produzindo CO2 e CO em excesso. Normalmente o que mata as pessoas não é o calor em si, e sim o choque térmico. Um exemplo foi na França, quando 3 pessoas foram tomar banho de mar para se refrescar do calor e morreram por causa do choque térmico. Depois de uma onda de calor gigante que teve em 2003, que matou mais de 3.000 pessoas, Paris resolveu colocar refúgios frescos na cidade, com pequenas fontes de água para aliviar o calor. As ondas de calor afetam principalmente os seres humanos, que desenvolvem hipertermia. Ao contrário da hipotermia, que é uma temperatura muito baixa, a hipertermia é quando tem temperaturas muito altas. Quando o nosso corpo sofre da hipertermia, ele produz suor para baixar a temperatura, o que elimina água e sais minerais importantes. Por isso é importante controlar a emissão de CO2 na Terra. Um exemplo é Vênus, o planeta vizinho da Terra, que tem a atmosfera feita de 96% de gás carbônico e a temperatura passa de 460 graus. Mesmo Vênus estando 2 vezes mais longe do Sol do que Mercúrio, o efeito estufa faz com que ele seja o planeta mais quente do Sistema Solar. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos. Obrigado por assistir até aqui e tchau!